Fala, comunidade do futsal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma resenha do nosso Futsal Esporte Clube, do podcast do Futsal Esporte Clube. Resenha número 80, já chegamos a 80 resenhas, rumo a 100 aí. E 80, esses números mais arredondados, são números muito expressivos, né? Não um número, né, qualquer, né? Nenhuma resenha aqui foi qualquer. E quando a gente pensou no convidado, a gente pensou não só um convidado expressivo, mas um convidado também que contribui dentro, obviamente que a gente vai falar de toda a carreira dele aqui, mas também fora de quadra, com várias autorias e várias intervenções que ele tem feito na nossa modalidade, ajudando de alguma forma, né, cada vez mais. Nosso convidado de hoje é o treinador da Seleção Brasileira Feminina, o Wilson Saboia. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez aqui, te agradecer em off, mas eu quero fazer questão aqui na nossa gravação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Espero que você sinta-se homenageado por nós aqui do Futsal Esporte Clube, dos todos os amantes, não só do nosso podcast, mas do nosso futsal. E a gente possa conhecer um lado B do Wilson Saboia que a gente nunca escutou antes, né? As suas ideias, as suas ações, né? Momentos ali de cada conquista ali específicos também e outras coisas que a gente vai destrinchar aqui na nossa resenha. É um prazer enorme estar falando contigo e é uma honra. Espero que se sinta-se em casa, meu amigo. Obrigado, Kaique. Obrigado, Léo, aí, o pessoal aí do Futsal Esporte Clube. Fico muito feliz por esse convite. Me sinto agradecido aí pelo convite. Eu estou aqui para falar os meus entendimentos do futsal, de como a gente observa o futsal hoje em todos os níveis. E estou à disposição de vocês. Tenho certeza absoluta que todos os questionamentos, esse bate-papo que a gente vai ter, é justamente para o crescimento do esporte. Então, eu entendo que, dialogando sobre o esporte que eu amo, o esporte que eu mergulhei nos conteúdos, nas metodologias ativas para desenvolver esse esporte, eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo legal, um papo leve, que a gente possa passar para o seu público a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e, logicamente, quem foi minhas atletas, quem trabalha comigo, sabe que a minha personalidade é a mesma e vamos estar aqui para discutir, para refletir e para abraçar o esporte futsal, que ele é maravilhoso. Sensacional, meu amigo. Temos certeza que vamos alcançar sim toda essa galera aí e principalmente, né, a galera que torce por você, admirador do teu trabalho aí, a gente sabe disso e o quanto, né, tem oportunidade de te ouvir ali, sempre para te ouvir. Então, esse teremos também que agradecer também por esse público também que é fã do teu trabalho, fã da sua pessoa também, e as suas atletas também que eu creio também que vai acompanhar de uma forma aqui direta ou também indireta por algum meio. Bom, agradecer também o Léo, também tá aqui conosco, daqui a pouco vai participar com a gente, sempre contribui, um grande amante aí do futsal feminino, né, árduo, né, conhecimento aí estratosférico do futsal feminino, daqui a pouco também vai participar conosco. E a pergunta que a gente sempre faz, Wilson, é uma coisa que para muita gente pode ser repetitiva, mas eu acho que é de grande valença, que é sobre o início da trajetória, porque todo mundo conhece hoje o Wilson da seleção brasileira, o treinador, né, multicampeão aí, com vários títulos aí pela seleção, e também já foi auxiliar, coisa que também a gente vai falar também. Mas eu queria saber como é que foi teu início no esporte. Como começou a tua paixão ali, o teu apreço pelo esporte? Como o Wilson ali na adolescência, na juventude ali, começou a ter um amor pelo esporte e querer se envolver literalmente nessa área aí do esporte? Bem, eu sempre fui um atleta, né? Um atleta não, um jogador de bola, um jogador de futsal, um jogador de futebol, desde a época do ensino médio, do Colégio Cearense Sagrado Coração, que é o Colégio Marista, que tem em vários espaços aí do nosso país. E sempre jogando bola e me interessando pela bola, logicamente, me associei ao curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza, em 88. Passei, tive até um probleminha com meu pai, porque eu passei nas três universidades, passei para agronomia, passei para ciências contábeis e educação física. Eu escolhi educação física. Meu pai aí passou uns 2, 3 meses com um pouquinho com raiva de mim, porque, poxa, vai passar para educação física, e meu pai é agrônomo, por que tu não passa para agronomia, que é uma profissão que você pode, né, adquirir financeiramente mais ganhos. Eu digo, não, pai, a minha paixão, o meu amor é pela educação física e eu vou aprofundar nesses conhecimentos e tenho certeza absoluta que eu vou me sair bem sucedido. Então, verificando aí que eu não tinha muita competência para jogar, né,
eu não era um atleta de alto rendimento, aí eu comecei em 89, 90, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, eu vou aprofundar os meus conhecimentos para ser um bom profissional de educação física, para trabalhar com os dois esportes que eu amo. Na época, eu trabalhava com o futsal e o futebol, e me enveredei, logicamente, mais pelo futsal. Então, a gente mergulhou muito nos estudos, né? Fazendo muitas leituras sobre as pedagogias tradicionais e inovadoras do ensino do futsal, e a gente começou em uma caminhada na transposição, né, entre um atleta frustrado e o início de carreira como técnico. E aí a minha primeira escola foi o Colégio Cearense Sagrado Coração, Colégio Marista, como técnico de futsal, depois trabalhei aqui em 6, 7 escolas, hoje ainda trabalho com uma escola específica na questão educacional de futsal, trabalhando aí com o sub-14 e sub-12 feminino, procurando, logicamente, resultados, mas principalmente resultado que vai impactar na vida daquelas crianças, não resultado de vitória, mas desenvolver aspectos muito mais de cooperação, de socialização, de uma relação que o esporte pode trazer para o lado benéfico para o crescimento dessas meninas de 12, 14 anos. Lógico, eu quero resultado também dentro de quadro, resultado esportivo, mas eu fico muito mais grato com esse resultado de crescimento dessa atleta como intelecto, como visão de mundo, como perceber que o esporte pode acrescentar demais na vida dela, porque tem a relação da educação e da saúde. Então, essas relações eu sempre me incomodei um pouquinho com alguns profissionais que, naquela época, década de 90, queria só o resultado esportivo. E eu comecei a entender que o resultado esportivo também é importante, mas existem outras coisas bem mais importantes do que o resultado esportivo. É o resultado da ética, da moral, do respeito, da hierarquia. São coisas que eu não abro mão de forma nenhuma na minha questão. Então, a gente começou a trabalhar com o futsal masculino e feminino na escola. Depois eu entrei na Universidade de Fortaleza, onde eu trabalho hoje há 22 anos. Trabalho na Universidade de Fortaleza há 22 anos com disciplinas da graduação e disciplinas da extensão. Então, eu vejo que o futsal entrou na minha vida para que eu pudesse, quando eu entrei na universidade, para que eu pudesse formar excelentes profissionais de educação física que sejam capacitados para desenvolver trabalhos de excelência, de formação, não só pelo atleta, mas sim para a formação de vida. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória inicial, para que a gente pudesse, logicamente, ter uma especialização, ter um mestrado, ter um doutorado, mergulhar na ciência e trazendo essa, essa relação entre conteúdo, metodologia e objetivo. Eu preciso, enquanto professor, eu preciso, enquanto treinador, entender os conteúdos do futsal, saber que metodologia eu vou utilizar para poder socializar esses conteúdos, para que eu possa alcançar os objetivos que eu quero do treino, que eu quero do jogo, na evolução do atleta em todos os níveis. Então, eu penso muito nessa perspectiva. É muito fácil, né? Hoje, né, Wilson, como a gente estava falando aqui, é muito fácil falar do Wilson hoje, né? Mas falando desse teu início aí, você falou algo interessante ali, de toda a tua fala, né? Do teu processo com o futsal masculino e feminino ali, mas falou do seu pai, né? A gente sempre toca nessa questão aqui da família, desse princípio de decisão que a gente tem. Por exemplo, a sua decisão era uma coisa, a de seu pai era outra, Isso. né? Como você mesmo disse, né? Pô, filho, por que tu não segue agronomia? Por que tu não vai nessa área aqui? Então, É, assim, eu queria saber, até para que a gente pudesse também abordar sobre isso, sobre os interesses familiares, né? Também nessa ajuda também, né? Que é importante também. Como é que foi tu bancar isso? Tu fala assim, não digo falar diretamente, como você falou, ficou um tempo ali, né? Um pouco uns 2, chateado. 3 meses ele meio emburrado comigo. Mas aí depois teve que entender e viu que realmente era algo que não só você queria, mas não era algo de momento, né? Porque não só naquela época, né, Wilson, mas hoje, quando, quando o pai dá uma dica e às vezes o filho não segue, né? Ele fica assim, rapaz, será que vai, não vai? Mas aí você deu uma deixa bem interessante, que era a tua questão do teu jogo ali, né? Da questão ali que você não foi muito tempo como jogador ali, e aí ele ficou meio receoso, obviamente, até para deixar bem claro aqui, né, Wilson? Para que as pessoas não entendam errado, porque pode falar, pá, o pai do Wilson naquele momento foi vilão. Não, ele Não, não. sempre, assim, né? De ter uma vida boa para você, sempre se preocupando para que você tivesse uma vida bacana, uma vida
sustentável. Então, naquele momento específico, ele viu que a agronomia era uma forma de para que você ele enxergava naquele momento, Isso, né? Ele não via isso. uma outra situação, um plano B no sentido da educação física. Obviamente que você foi, né, fazendo suas graduações, etc. Até cair, para completar o que você está falando, até pelo desconhecimento dele em relação à educação física. Ele achava que a Isso, educação física era só uma brincadeira, era só ir para a universidade para brincar de bola. Pelo desconhecimento, por não ter essa informação, saber que eu ia ser um profissional de educação física. Foi quando eu fui explicar a ele como se trabalhava a educação física, tanto como professor, como técnico na época, e aí sim, ele veio a entender mais ou menos, mas muitas vezes é um preconceito, né, que o nosso pai tem em relação, poxa, não faz isso, vai por esse caminho, porque a sociedade está agindo dessa forma. Então, logicamente que ele ficou descontente no primeiro momento, mas com a intenção de, poxa, será que eu conheço a educação física? Eu não conheço. Então, é pelo desconhecimento mesmo, não é nem pela maldade, né? Pela má fé. Isso é pelo desconhecimento. Nós estamos falando em década de 90, né? Eu agora, antes de ontem, fiz 54 anos. Então, eu trabalho na educação física, eu trabalho com futsal desde 90, tenho 33 anos de beira de quadra, vou fazer agora de 34, em dia 1º de agosto de 90. 34 anos de técnico, de professor universitário, de professor de escola pública, professor de escola particular e, logicamente, de professor que ministra curso no Brasil todo, né? Então, é pelo desconhecimento mesmo, é esse preconceito, né? É não conhecer uma coisa e dar a sua contribuição. É isso que eu penso. exatamente. E até uma ênfase sobre isso, Wilson, eu ia te perguntar, cara, como é que é, não digo bancar, mas ter a certeza, né? Porque assim, você poderia ter estudado, ter feito tudo que você fez e poderia ter ido, poderia não ter dado certo. A gente sabe que a Isso. gente entra numa situação, né? E a gente, obviamente, claro que entra com a certeza daquilo que quer, mas não tem a certeza se vai ter um procedimento, né? Se vai ter É, uma consultação lá na frente, mas a sua parte está fazendo. Mas assim, como é que foi? Primeiro, a gente falou do seu pai que queria agronomia, né? Para deixar é, muito é. enfatizado aqui. Mas como é que foi essa tua certeza individual? Como foi construída essa certeza do Wilson Saboia ali? Falar, não, eu vou, mesmo meu pai me contrariando, eu quero seguir isso, porque eu gosto, eu tenho um apreço como isso. Como foi construído essa paixão, esse apreço, e realmente ter bancado isso, e acredito depois de muitos anos, né, o orgulho do pai ter visto você, né, construído uma história bacana. Obviamente, né, não é que é, houve um arrependimento, mas é como você falou, foi um preconceito daquele É. momento, né? Mas como foi construído isso dentro de você, essa certeza de falar, eu não, eu vou conseguir, e é algo que vai me dar um norte lá na frente. Como é que foi construído isso? Então, eu entrei na universidade em 88, né? De fevereiro de 88. E eu fiz uma disciplina de estágio, era estágio de iniciação esportiva, que foi no terceiro semestre. Então, foi mais ou menos final de 89 para começo de 90. O professor chegou para mim na quinta-feira e disse: terça-feira da próxima semana, o professor, chamava todo mundo de professor, logicamente a gente era aluno, você vai ministrar uma aula de esporte. Você vai escolher um esporte e vai ministrar uma aula. Você vai construir um plano de aula, um método francês, e você vai dividir a aula em 50 minutos em 3 partes: aquecimento, aula propriamente dita e volta à calma. Naquela época a gente chamava de volta à calma. Eu fui para casa destruído. Pensei em várias aulas, porque naquele momento era um marco para mim. Ou eu passava por cima dos meus medos, né, dos meus receios, ou chegava para meu pai: pai, realmente eu quero ir para agronomia, eu não vou dar para isso, porque eu passei quinta, sexta, sábado, domingo pensando na aula, fazendo o plano de aula, refletindo sobre o plano de aula, fazia, reconstruía, mostrava para um amigo disse que não estava bom, para que eu pudesse, na terça-feira, ministrar essa aula. Cheguei na aula, o professor, após a minha aula, disse que foi a melhor aula que um aluno do terceiro semestre ministrou desde que ele tinha 18 anos da Universidade de Fortaleza. Eu acabei a aula aos prantos, chorando, né? Muito emocionado. Cheguei em casa, mostrei a minha nota para o meu pai. Meu pai me abraçou e disse assim: você tem que seguir seus caminhos. Seu pai você não vai ter para a vida toda. Então, eu estou com você. Me desculpa por alguns momentos que eu fui rude ou fui preconceituoso em relação à sua profissão.
estou junto com você e a partir de agora eu vou te ajudar no teu caminho. Foi aí que o meu coração e a minha razão, eu mergulhei realmente na profissão. Eu não podia decepcionar o meu pai e a minha mãe de forma nenhuma, por naquela época eles não entenderem, logicamente, a profissão de educação física ser tão evidente na sociedade da década de 90 como é hoje, né? Que mexe com as duas principais razões do ser humano, que é educação e saúde. Né? Que a educação física mexe com a educação e saúde, que é as duas coisas mais básicas que nós, seres humanos, temos para poder servir uma sociedade com competência. Então, foi mais ou menos essa historinha aí, logicamente eu estou reduzindo um pouquinho, foi nesse marco, depois dessa aula, o professor finado Abidurilo, depois que ele me deu esse relato, foi que eu disse, pronto, agora eu vou mergulhar de corpo e alma e vou adquirir os conceitos, os procedimentos, a prática para que eu possa ser um profissional competente, profissional ético, um profissional do bem, para que eu possa servir a sociedade com a minha profissão, respeitando minha profissão, respeitando os processos éticos da minha profissão. E aí eu tive uma ideia, né? Na época, né? Todo mês eu comprava um livro. Então, de 89 a 90 até 96, todo mês eu guardava um dinheiro para comprar um livro. Não só de esporte, mas de outras coisas, de culturas, de outros países, de esporte, para que eu pudesse armazenar conteúdo, o nome é esse, armazenar conteúdo, para no dia que eu fosse chamado para um trabalho, eu ter competência para assumir esse trabalho, ter competência para ser um profissional de excelência nesse trabalho, e todos os trabalhos que eu passei até hoje, eu fiquei 17 anos, 20 anos, estou na universidade agora 23 anos, estou no Colégio Farias Brito 18 anos, fui para o Colégio Marista, eu passei 17 anos, só saí porque fechou. Então, todos os trabalhos que eu mergulho, estou na Seleção Brasileira há 9 anos que eu como técnico, mas eu estou há 10 anos, que eu era auxiliar em 2014. Então, estou na Seleção Brasileira há 9 anos, com 44 jogos, com 41 vitórias, 2 empates e uma derrota. Eu não. A comissão, as atletas, os gestores, as vitórias e as derrotas é construção de um coletivo, não é construção de uma pessoa só. São de vários aspectos, né, que a gente então, estou aí, todo local que eu passo, graças a Deus, eu deixo marcas. Deixo marcas positivas em algumas pessoas, e, infelizmente, deixo algumas marcas que não são muito positivas, que eu não sou muito verdadeiro. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de compromisso, eu gosto que as pessoas tenham uma relação com a minha profissão por amor e na questão do racional também. Então, eu fiz mais ou menos um relato para você de como mais ou menos eu entendo eu na profissão desde a época que eu iniciei até os dias de hoje. Maravilha, cara. É importante você falar sobre isso, né? Desde a tua, como você falou da sua apresentação ali, né? Obviamente, quando joga uma bucha dessa, né, Wilson, nesse período específico aí você, claro que quer apresentar o melhor, mas é o nervosismo de ansiedade, obviamente, e também, obviamente, quando a gente sabe muita coisa, né, Wilson, para conseguir organizar todo o conteúdo que a gente tem na nossa mente, é complicado às vezes, né, para você, Cadíssimo. né? Então, assim, se deixar o conteúdo, tudo aquilo que a gente tem, vai falar um dia todo. Se tu falar assim, tem que falar um dia, vai falar. Então, para organizar isso num curto tempo, num período determinado, nas universidades, etc., é complicado. Então, imagino a tua pretensão, né? Isso que a gente pode dizer, tua pretensão ali, de antes, mas depois, obviamente, tem um alívio, tem o choro, porque o choro vem pela questão de um descarregando todos os sentimentos, né, Dever Wilson? cumprido, né? De dever cumprido, né? De você se colocar ali o máximo que você pôde naquele momento. Lógico, tem alguns conceitos que eu trabalhei naquela época, eu penso hoje totalmente diferente, mas são caminhos que a educação mudou, a saúde mudou, as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Então a gente não pode ter os mesmos conceitos da década de 90. A gente tem que ser uma pessoa muito mais reflexiva, entender o outro, saber as possibilidades de processo de ensino-aprendizagem. Isso a gente tem que refletir bastante. E continuando dessa questão familiar, Wilson, como é que tu observa hoje as formações hoje? Porque você sabe, como a gente falou, né? Da década de 90 para os anos 2000, obviamente mudou muita coisa. Ou não, e outras coisas também não mudaram, continuaram ainda. O que é que tu observa hoje nas formações hoje? A gente sempre toca nessa tecla aqui, Wilson,
que, às vezes, alguns pais, de forma imprudente, né, claro que, obviamente, não são todos, né, mas alguns ainda tratam os filhos como se fossem robôs, como se fosse a última esperança dele ali, por exemplo. Ele foi um frustrado do Isso, esporte, coloca no filho ali como se fosse a última esperança da vida, isso. sabendo que o menino também não pode acabar não seguindo, e ele frustrando ele novamente, pode frustrar o filho também, que aí pode ter outros desencadeamentos, né, emocionais, Com fora, a gente certeza. está falando agora fora do esporte, que é importante falar sobre isso. Mas como é que tu observa isso hoje nessa tua história, não só no futsal específico, mas na tua vida acadêmica, de tudo que tu observa hoje de formação, que você trabalha de formação até hoje, como é que tu observa essa questão da atuação dos pais diretamente na vida dos filhos, né? Tanto do menino como da menina também ali. E o que é que tu acha que precisa ser feito? Qual tipo de intervenção precisa ser feito para que não possa, né? Para que ele possa entender que naquele momento ali não é um robô, né? É uma pessoa, um ser humano, né? Como é que tu vê esse lado? Excelente pergunta. Em 99, eu trabalhava num colégio chamado 7 de Setembro, trabalhei lá de 99 a 2004. Eu era técnico lá da categoria sub-13 e sub-15 feminina. No primeiro ano eu tive muito problema com os pais, né? Justamente por isso. O pai passava muito pressão para as meninas, né? Principalmente da categoria sub-15, porque tinha outras escolas que tinham mais tempo de treinamento, então eles passavam muita pressão. Então eu pensei, poxa, a gente tem que usar uma metodologia para que esse pai entenda de que forma eu, professor Luiz Saboia, vai trabalhar. Então, o que é que eu fiz? Qual foi a atitude que eu tomei em relação a esse problema, né? Essa pressão que os pais colocavam nos filhos, não só para ser um excelente atleta, mas como você falou, né? Pais frustrados porque não conseguiram êxito em algum momento da sua vida, em alguma profissão, e transferia tudo isso para o atleta. Então eu fazia reuniões, eu chamava as minhas atletas, colocava elas sentadas na quadra, próximo aos pais. Eu falava tudo como eu ia trabalhar para as atletas, mas a minha intenção não era atingir as atletas, a minha intenção era atingir os pais. Eu dizia, eu falava, eu relatava como era que eu ia trabalhar, qual era o conteúdo que eu ia trabalhar, qual era a metodologia que eu ia trabalhar, qual era a interferência que qualquer pessoa poderia ter no trabalho. Então, eu estava conversando com as atletas, mas estava objetivando que o pai escutasse. Desde essa forma, essa maneira, nunca mais eu tive problema de relacionamento com o pai. Porque eu expliquei de que forma eu trabalhava cientificamente, fundamentado em alguns autores. Eu relatei para eles que eu não queria aquelas atletas, aquelas crianças de 13, 15 anos. Eu queria formar essas crianças dentro e fora de quadra, com princípios, né, de crescimento para a vida delas, não só para a vida de atletas, e eles entenderam isso muito bem. Desde que eu atingi, né, esse objetivo, eu não tive problema nenhum com o pai, mas eu tive no primeiro ano muito problema com o pai, querendo que eu escalasse a aluna, por que que eu botei a aluna tal, por que que eu botei a aluna tal, e isso ficava muito o ambiente ficava muito tenso, principalmente para as meninas. Você tem uma ideia? Tinha menino no meu time que dominava a bola, olhava para o pai para saber o que é que ia fazer com a bola. Até que um dia eu tenho que criar uma possibilidade. Eu não posso ver isso acontecendo com a minha turma, com os meus atletas. Então, a partir daí, eu trabalho o que eu chamo de metodologia ativa, né? Que é a relação do conteúdo e da aprendizagem, ela é articulada, ela é um processo, lógico, eu vou citar alguns autores aqui, né? João Batista Freire fala que é ensinar mais do que o futsal. Não adianta eu ensinar só a jogar futsal, ensinar fora das quatro linhas, os comportamentos, as atitudes, as relações, né? O social, isso é muito importante também. Não é importante só ensinar o desporto, só o ato de jogar, só o ato de proceder. Então, a gente percebeu nesses nossos estudos que depois que a gente criou essa forma de falar com os pais, nunca mais a gente teve problema. Trabalho em escola particular, fomos campeão cearense ano passado, acho que tem uma foto minha no meu Instagram em relação a isso, e com atletas do sub-15 com nenhuma interferência de familiares. Tem pais que têm interferências boas, tá? Tem pais que questionam, que quer saber que é um professor que tá
otimizando o conhecimento dos seus filhos. Tem pai que é interessante, mas tem pai que, infelizmente, projeta no filho aquilo que ele não foi. Isso não é interessante para o esporte, e principalmente para uma criança de 13 anos que ainda não está com a sua personalidade formada, né? Com outras questões mais formadas. Essa aí mesmo. Show, essa aí mesmo. É a equipe que ano passado a gente. É o Sub-15, que a gente foi campeão escolar. É essa equipe mesmo aí. Você foi buscar aí. E é Fica um em Faria, orgulho no também. Colégio Farias Brito. É um orgulho também de alguma forma, né, Wilson? Claro que imagens como essa, né, representam toda a tua dedicação. Como a gente sempre está ratificando aqui para a galera, a tua ratificação, não só dentro de quadra, mas principalmente fora, né, nesse assunto específico que a gente está falando aqui, né? Porque muitos podem falar assim, porque o Wilson é boa praça, porque o Wilson é gente boa. Não existe isso. Você sabe que É, dentro dessa questão familiar, né, quando há pressão, como você falou, porque minha filha tá isso, porque isso e aquilo. isso. E essa tua calma, essa tua forma de explicar com calma todos os detalhes para poder sanar e cortar o mal pela raiz, num sentido para houver uma coisa, até para virar uma perseguição, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Perseguição pessoal sobre isso, né? Uma rixa que às vezes, infelizmente, acontece, né? Desnecessária. É importante falar também que o treinador hoje não tem sido só treinador, né, Wilson? Tem sido um pai, tem sido um Isso. pedagogo, tem sido um irmão mais velho, tem sido uma área que, às vezes, na vida de um atleta, ou de tanto no lado feminino como masculino, às vezes é vaga, né? É vazia. Isso. Então, de alguma forma, você preenche ali e você não só ganha a atenção da atleta e a confiança, mas ela tem facilidade de escutar comandos não só dentro de quadra, mas fora de quadra também. E a gente Isso. já escutou, eu gosto muito de ratificar aqui, de pessoas que já passaram por aqui, de falar, por exemplo, do que o Miltinho fazia fora É. de quadra, do que o grande Miltinho fazia fora de quadra, do que o Ferretti fazia fora de quadra, de apelidos que eles colocavam como se fosse pais. Então, Isso. assim, acredito que você também já teve experiências, né, muito além fora de quadra, sobre isso, da tua importância de vida, né? Porque eu acho que a melhor conquista, né, Wilson, é essa na vida de qualquer ser humano, né? Tenho certeza, até que eu coloquei aí no Instagram, né? O legado que fica é eu poder impactar essas meninas para a vida delas no futuro. Não é só o legado da vitória, da conquista, do título, isso é importante também. Mas eu acho que o técnico aí, não que ele esteja em último lugar, mas o técnico aí é só um dos pressupostos dessa caminhada, entendeu? É como você falou, eu sou um irmão mais velho, eu sou um tio, uma pessoa que está mais experiente, que vai usar o esporte como meio para educar. Isso é o grande legado que fica aí na conquista com essas meninas aí. É poder tá repassando para elas que elas têm que ter compromisso. Compromisso não só como atleta, compromisso para estudar, compromisso para fazer as tarefas, compromisso para o lazer também. A gente sempre faz relatos importantes. O treino não pode ser só o treino, só a bola. Não, tem coisas muito mais importantes do que só o ato de transformar uma aluna em um atleta. Não pode ser só isso. Se for só isso, eu acho que a nossa profissão ela fica muito refém do resultado. Eu acho que tem coisas muito mais importantes que é transformar vidas, que é poder dar apoio. A sociedade hoje está tão cheio de máculas, né, de defeitos, né, de insegurança, né, de violência. E nós que fazemos o bem, que transformamos o esporte, futsal, né, futebol, em pessoas do bem, a gente tem que deixar esse legado. Isso é importantíssimo. Então, certeza absoluta que elas compram as nossas ideias. É bacana, cara, bacana esse legado e eu não só digo por mim, né? Eu acho que você deve ter, como a gente falou aqui, muitas, inúmeras experiências, né? Que deixam um orgulho, né? Porque o que vale, no final de tudo, né, Wilson, como você falou no início, aquilo que a gente vai deixar, aquilo que a gente vai deixar incrementado, não só como algo escrito ou fotografado, mas registrado na mente de muita gente, no coração e principalmente na vida, porque impactar vidas, né, cara, é uma tarefa que parece que é muito fácil, mas vivendo no mundo que a gente vive hoje é difícil, né, cara? Ser um exemplo, ser um cara que ou vou falar do Wilson, não. O Wilson fez tudo isso na minha vida. Então, assim, eu acho que o maior título, cara, o maior título é esse. Por mais que você vá conquistar tudo, o ápice mundial, você tá na seleção brasileira, que são realizações pessoais, mas quando você vê tudo isso, né, cara, essas conquistas pessoais de você ajudar vidas, até
poder desarmar alguns Transforma. gatilhos, né? Alguns gatilhos Isso. que a gente conhece também, Wilson, sem poder falar, às vezes a gente fala assim, mas existe, a gente sabe que existe hoje, gente, as grandes doenças do século hoje tem sido o lado depressivo, tem sido a ansiedade, tem sido isso e aquilo, Isso. então você ser uma forma de um ajudador naquele momento, de não só um conselheiro, porque aconselhar, né, Wilson, é uma coisa, e É, você poder ajudar, obviamente, de acordo com sua experiência. forma de início, sempre não tirando o papel do profissional de psicólogo, psicanalista, claro que cada um tem sua área, mas ali ajudando de princípio, para ela poder ter uma importância e saber que ela é importante, não só para o esporte, em específico ali para o seu time, mas também para a vida também. Eu acho que isso aí não tem preço, né, cara? Não tem preço nunca. Pois é, o pessoal às vezes me pergunta qual foi só a minha maior conquista. Já a minha conquista é diária. Diária porque eu estou satisfeitíssimo com a minha profissão. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Eu acordo todo dia 6 horas da manhã, vou dormir 9 horas da noite. Ó, chego em casa 9 horas da noite, vou dormir meia-noite. Uma conquista é diariamente impactar as pessoas de coisas boas, de relações sociais do bem, para o lado do bem. Isso é o que é a minha maior conquista. Minha maior conquista é olhar para os meus 3 filhos diariamente, ser um bom pai e colocar a cabeça no travesseiro, ser educador, né, para eles, não só para eles, para meus 3 filhos, mas para quem eu estou assistindo naquele momento, ser pessoa do bem, ser pessoa boa, sendo um profissional dentro e fora de quadra, de forma ética, querendo ajudar todo mundo, sem querer pisar em ninguém, sem querer tomar o lugar de ninguém, sabendo que todo mundo tem seu lugar. Minha maior conquista é essa, é diária. Não é ser. Lógico, eu fui campeão da Copa América agora, foi maravilhoso, foi uma sensação. Fui tricampeão, né? Eu não, nós fomos tricampeões. Nós fomos campeões, bicampeões 2014, 2015 mundial. Fomos campeão no torneio, fomos campeão do Grand Prix, fomos campeão escolar. Para mim é muito bom isso. Mas isso acontece uma vez no ano. E eu sou todo dia, 365 dias, eu tenho que ser exemplo para meus filhos, eu tenho que ser exemplo para minha família, eu tenho que ser exemplo para os meus alunos, atletas, porque se eu não for exemplo, isso não significa nada. Essa medalha para mim não vale nada. Isso aqui que eu guardo, tem várias aqui, são as minhas conquistas pessoais. Quando os meus filhos vêm aqui, que eles moram com a mãe, quando o meu pai vem aqui, minha mãe vem aqui, é para eles olharem, é para saber que eu deixei um caminho para eles. Para que eles percebam que o meu caminho foi um caminho de íntegro, de retidão, de sem querer passar a perna em ninguém, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que trabalha para o esporte. Isso é fundamental para mim. Isso é uma conquista diária. Não é ter um título, não é ser o melhor técnico do mundo, não. Não. Para mim, eu queria ser uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa boa, para mim, é a maior conquista que eu tenho. Sensacional, sensacional. E é o mesmo pensamento que eu sigo e acredito, e cada um deixando bem claro, né, Wilson? Cada um é cada um, né? Eu acho que cada um pensa de uma forma, e Lógico. eu acho que a ideia é essa, mas é um pensamento que eu sigo muito, é um pensamento muito parecido com o meu. No teu início ali em jornada esportiva, Wilson, você teve algumas, eu não posso dizer dificuldades, né? Porque dificuldade às vezes é muito forte a palavra, né? Mas eu digo assim, você teve alguns perrenguezinhos ali que você lembra que fez parte do teu processo, até te ajudou de uma forma indireta ali, por exemplo, quando a gente fala de perrengues ali, de adversidades de momento, né, naquele princípio de início ali, você teve algum do tipo ali que te fez de alguma forma crescer, não só como profissional, mas também muito também do lado pessoal? Sim, sempre a gente tem, né? Eu sempre fui técnico da Universidade de Fortaleza e na época a gente trabalhava praticamente sozinho. Então a gente pegava o material, a gente enchia as bolas, a gente pegava a água, a gente pegava atleta em casa, levava para o jogo, depois do jogo levava atleta para casa. Então a gente sempre teve muitas tarefas, né? Nossa tarefa principal é o quê? Treinar a equipe, qualificar essa equipe e ir para o jogo, né? E ter componentes que possam fazer com que as atletas tenham competência para jogar. Mas a gente tinha muitos afazeres, né? Então, muitas vezes, 1 hora da manhã, deixando o atleta em bairros distantes, perigosos, né? Com problemas de, sei lá, de assalto, graças a Deus nunca aconteceu nada, porque sempre a gente caminhou do lado de Jesus Cristo, né, de Deus, e a gente sempre foi protegido, eu acho, nesse aspecto aí. Mas sempre
todas as coisas ruins que fizeram para a minha pessoa, como pessoal e propriamente profissional, eu acho que me fortaleceu, sabe? Me fortaleceu para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, para que eu não agisse o mal contra o mal, e sim verificando que o bem é a base de tudo, mas sempre no esporte, infelizmente, o nosso país, ele não trata a educação, o esporte como é para ser tratado. Essa é a minha opinião. A gente, são duas armas maravilhosas, a educação e o esporte. E o nosso país, lógico, se eu pegar da década de 90 para cá, melhorou muito, mas eu acho que precisa melhorar mais ainda. Se a gente tivesse uma política de esporte no nosso país, em todos os 27 estados, 26 estados, né, e o Distrito Federal, eu tenho certeza absoluta que a gente tinha menos droga, menos pessoas com problemas cardíacos, mais qualidade de vida, e infelizmente nosso país ainda não acordou nesse aspecto para a prática de esporte, para a prática saudável do esporte. Eu acredito que a gente devia ter uma política de esporte mais abrangente para os nossos 27, 26 estados e Distrito Federal. Sensacional, cara. Bom, também, como a gente falou no início aqui, eu quero abrir espaço também para o nosso irmão e amigo aqui de resenhas e de vida, grande Léo Costa. Meu amigo, fique à vontade, participe junto com a gente aí. Participe desse momento único aí com o Wilson Saboia, como a gente prometeu e a gente está cumprindo, né? Tudo aquilo que a gente falou no início ali, de a gente falar um pouco mais e ter as opiniões que são importantes, porque o Wilson, obviamente, tem noção que ele é um nome muito forte dentro do futsal hoje, então a opinião dele é algo que é muito importante para muita gente, né? Dentro e fora do futsal, então toda vez que o Wilson fala, muita gente, grande enormidade de pessoas para ouvir pelo respeito que você sempre deixou dentro de quadra, né? E, obviamente, por esse legado que está sendo construído ano após ano, como você falou, desses 365 dias. Meu irmão Léo, fica à vontade e espero que você também contribua, como sempre, deixando seus questionamentos, suas perguntas aqui para abrilhantar os nossos episódios. Um abraço, meu querido. Senhor Kaique, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, como sempre é um prazer poder estar participando contigo aí desse teu projeto. Queria parabenizar aí você também por toda essa dedicação. Professor Wilson, um prazer falar com o senhor aí pela primeira vez, lhe acompanho aí o seu trabalho desde o Sumov ali na Liga 2022, acredito que tenha sido o último ano, né, que o Sumov disputou, então já conheço, sou amigo conterrâneo do Coelhinho, do seu companheiro de Ah, seleção, sou meu de amigo, meu Pelotas amigo, também, meu no Rio Grande do irmão. Sul. Então sou um apaixonado pelo futsal aí, gosto e principalmente pelo gênero feminino, acho um futsal muito lindo, muito plástico, muito técnico e sou saudosista, ainda sou da época de Lenísio, Vinícius, geração de Índio, 2000 ali, índio, índio, então choco, só sou da Jorginho, Chiquinho, Jorginho, Ortiz. então sou um pouco saudosista nessa questão, então eu ainda vejo muito do futsal feminino, assim, um respeito das meninas na parte tática, na parte técnica, ainda muito maior do que, não que no Concordo. masculino não esteja, mas o futsal masculino ele já está muito mais pro lado físico, para disputa corporal e para um outro, e também por causa da genética, né? A gente sabe que a genética masculina é diferente, né? Então, sou um apaixonado pelo seu trabalho aí, acompanho a seleção no máximo que posso aí fora do Brasil, onde a gente consegue, acompanho algumas das meninas aí que o senhor trabalha na seleção. E falando nisso, o que eu gostaria de lhe perguntar? O senhor trabalha aí com nível escolar, com nível universitário, com alta performance. Hoje em dia, o senhor faz algo, como é que o senhor como é que o senhor faz o seu trabalho hoje para conseguir acompanhar todo esse, que a gente sabe, né? É. É o mesmo esporte, porém são categorias diferentes, porque a gente tem uma preparação, normalmente a universitária, às vezes a pessoa tem o seu emprego, inclusive no alta performance, dependendo da equipe, ainda a pessoa tem um emprego paralelo, mas o senhor sabe que na seleção brasileira, normalmente o senhor consegue contar com as que estão somente vivendo do futsal. Como é que o senhor faz hoje essa preparação para poder estar acompanhando tudo isso? Primeiramente, Léo, eu fiquei muito feliz com a tua fala em relação à questão do saudosismo. Também você sabe que o estado do Ceará, na década de 80, colocou para o país, inclusive naquele primeiro Mundial de 82,
1-0 Brasil contra o Paraguai, gol do Jackson, mineiro, chute. Tinha vários cearenses, inclusive o técnico era cearense, César Vieira, tinha o Leonel, tinha o Kaká, são jogadores da década de 80, não sei qual é a sua idade, a gente já acompanhava ali, eu já tinha 12, 13 anos, a gente já acompanhava um pouquinho o Banfor, não sei se você lembra do Banfor, Banfor era um banco Sim, aqui de Fortaleza que o patrocinador, o técnico era o Ferretti, aí tinha Manel Tobias, Wander Iacovino, Jorginho, Douglas. Então, eu acompanhei muito futsal. E aí, entrando na pergunta aí do Kaique, esse amor pelo futsal veio por estar assistindo muitos esses grandes craques jogando aqui, tanto pelo Sumov como pelo Banfor. Então, a gente viu muito esses atletas jogando aqui, desfilando seus talentos. E eu sou saudosista também. De vez em quando no YouTube eu estou botando. Ontem mesmo eu estou assistindo Impacel e Banfor. São jogos antigos que, com a bola pesada, com a regra antiga, que me deixa muito feliz, porque eu vi o crescimento do futsal. Aliás, o crescimento do futebol de salão, que hoje é futsal, que são dois esportes diferentes. Eu tenho a nossa comissão técnica da seleção brasileira, eu, o professor Coelho, e o Alexandre na preparação de goleiro, e eu, o professor Coelho, a gente tem uma harmonia bem interessante, né? A gente, juntamente com o Alan, né, que é o nosso analista de desempenho, tudo aquilo que a gente quer em relação aos atletas do Brasil, principalmente jogando fora do país, principalmente na Europa, antes de ontem mesmo, eu passei uma demanda para ele. Olha, eu quero que você pegue essas duas atletas e me passe os últimos 6 jogos, os melhores momentos, os melhores e os momentos mais complicados dessas duas atletas nos últimos 6 jogos. Então, ele faz o recorte de 6, 7 minutos dessas duas atletas e a gente observa, eu, o Coelho, o Alexandre, para que a gente possa tecer opiniões, né, sobre a nossa forma de jogar, o nosso modelo de jogo. E na seleção brasileira, a gente tem 2, 3 dias, 5 treinos. A gente precisa de atletas que já incorporem mais ou menos o modelo de jogo que a gente tem, que seja eficiente, mas a gente não tem um tempo como tem lá no clube. No clube a gente tem a semana toda. Na seleção brasileira, a gente se apresenta na terça, treina quarta e quinta, joga sexta, sábado e domingo. Então, as percepções, os entendimentos têm que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Então, a gente utiliza dessas estratégias, juntamente com o nosso analista de desempenho. Ele filma essas atletas jogando nas últimas 6, 7 partidas, seleciona ali momentos bons e momentos que precisam ser momentos ruins, de ataque e de defesa, que eu preciso entender que a atleta tem que ser boa, tanto para atacar como defender. Não existe hoje no futsal moderno um atleta só para atacar e um atleta só para defender. Para mim, não existe. Eu tenho que contemplar essas duas ações, porque eu só tenho 14 para levar para uma convocação. Se eu priorizar 7 para atacar e 7 para defender, na minha concepção, eu vou ter uma equipe totalmente desequilibrada. Eu vou estar transformando o meu jogo num jogo, sem criticar, mas já fazendo a crítica, no handball, que tem atletas que só atacam e tem atletas que só defendem. E eu não concordo dessa forma. Eu acho que todas têm que ter competência para atacar e todas têm que ter competência para defender. Agora, tem momentos que eu preciso de um time mais ofensivo, eu vou utilizar atletas mais ofensivos. Tem momentos que eu preciso de um time mais defensivo, eu vou utilizar atletas mais defensivos. Mas como a gente tem muita tarefa na escola, na universidade, a gente utiliza aí o sábado pela manhã, o sábado à tarde, para verificar esses vídeos, fazer as anotações, contemplar atleta em quesitos técnicos, táticos, físicos e cognitivos e comportamentais. E como é que a atleta está hoje, se ela veio de lesão, se ela não veio. Então, são muitas informações que a gente tem que ter para errar o mínimo possível. Porque, Léo, a gente vai errar porque nós temos 50, 60 atletas que podem estar na seleção brasileira. Mas a gente não pode levar 50, 60, a gente tem que levar 14, 15. Então, cada convocação, dependendo de como, né, de que nível é essa convocação. Agora, em março, nós vamos jogar um torneio em Portugal. Portugal, Espanha, Japão e Brasil. Então, eu vou contemplar 70%, 80% de atletas que estão na Europa. Por quê? Porque são atletas que estão no meio da temporada. As atletas que estão aqui no Brasil são atletas que estão iniciando a temporada. Então, tem que ver calendário, tem que ver vários pressupostos para a gente errar o mínimo possível. Mas é um trabalho coletivo, comigo, com o Coelho, com o Alexandre, principalmente, com a doutora, com a fisioterapeuta, para que a gente possa tentar errar o mínimo possível, sabendo que é uma
que é árduo, o processo é árduo. E as críticas vêm, mas é normal. Eu gosto da crítica construtiva, a crítica inteligente, tem que ter, para a gente poder, poxa, esse cara criticou a gente, mas de forma inteligente. Vamos repensar, vamos verificar o que, é que a gente pode. Agora, a crítica pela crítica, eu não acho que seja interessante para o crescimento do futsal. Independente se eu vou estar lá ou se eu não vou estar. Eu torço pelo futsal feminino do Brasil. Se eu não tiver amanhã, eu vou continuar torcendo, juro pelos meus filhos, vou continuar torcendo para quem estiver lá. Mas, por enquanto que eu estou, é dessa forma que a gente está trabalhando. E esse trabalho, ele chega a... É curiosidade, tá, professor? Posso falar? Existe uma... A gente sabe que a seleção tem uma base, até porque não é somente um momento, né? Eu acho que para mim, penso assim, né? O futebol é um contexto, e principalmente as meninas que já trabalharam com o senhor em algum momento, e o senhor sabe o que que elas podem lhe trazer, render a confiança, e o que já responderam para o senhor em determinado momento. Então, eu acredito que a sua convocação, ela não é somente no momento, mas claro, o Exato. momento pesa, até para não estar deixando ninguém de fora, né? Então, nesse sentido, existe um trabalho, quando o senhor fala de análise, de acompanhamento, uma troca com algumas determinadas meninas. Se o senhor também, se não achar Não, interessante falar isso, só para entender o contexto, sabe? Porque algumas assim a gente meninas têm sabe. liberdade, sim. Algumas meninas têm liberdade de conversar comigo, com o Coelho, para saber o que é que pode melhorar, o que é que não foi convocada. A gente é super aberto a esse ponto. Tá? A gente é super aberto a esse ponto. E a gente relata situações, logicamente, a gente responde sempre no global, a gente não vai citar nome de atletas, né? Mas as meninas, elas mandam mensagem, né? Elas relatam as suas por que que eu não fui convocada? O que é que eu preciso melhorar? Mais na questão da melhora, né? O que é que eu preciso Sim. melhorar, né? Fisicamente, tecnicamente, taticamente. Eu não estou encaixado no modelo de jogo e a gente relata que isso é um processo. Nós temos 40, 50 atletas que podem ser convocados. Naquele momento, embora a decisão final é minha e eu como essa bronca, mas é uma decisão coletiva, minha, do Coelho, do Alê, né? A gente liga para alguns técnicos para perguntar como é que as atletas estão naquele momento. Eu ligo para uns, o Coelho liga para outros. A gente tem muitas amizades, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que, que a gente pergunta como é que está o comportamento da atleta, como é que está a atleta fisicamente. Isso são informações importantes, mas a gente é aberto para essas conversas, sim. Eu não gosto de citar nome para não vincular, mas a gente é aberto, sim. Logicamente, existe atletas, a gente, esse ano nós vamos ter 4 convocações, nós vamos ter 7 convocações até o Mundial, 6 ou 7 convocações até o Mundial, né? A previsão é essa. Então, a intenção nossa é, nessas 6 convocações até o Mundial, a gente contemplar em torno ali de o dobro de atletas. Por exemplo, 28. São 14 atletas que a gente vai convocar para o Mundial, contemplar 28 para fechar no núcleo de 28, para no momento exato, para quem estiver melhor naquele momento do Mundial, a gente errar o mínimo possível e convocar essas 14. Porque o Mundial tem a data, que é em 2025, mas não tem ainda o mês, não tem o local, né? Não tem como é que vai ser a fase classificatória, não sei se vai ser não sabemos ainda, a FIFA ainda não nos repassou Até, essa até porque informação. o masculino está sendo disputado a Copa América, né? Não, Exatamente. e é através da Copa América que está tendo a Pois é. qualificação, né? E a nossa É, Copa América foi ano passado, né? Que sim. nós ganhamos, né? Nós fomos primeiro, a Argentina segundo, eu acho que terceiro lugar, não sei se foi a Venezuela, acho que foi a Venezuela. Então, não sei se vai ser dessa forma, porque já se sabe que são 3 países da Conmebol, né? Sim. São 16 seleções mundiais, no caso, os 3 da Conmebol, que se for usar o critério da Copa América, seria Brasil, Argentina e não sei se foi Venezuela ou Colômbia quem ganhou o terceiro lugar, não me lembro. Aproveitando essa questão da Copa América, hoje eu não, acompanhei uma entrevista do senhor ao portal GZH o ano passado, referente à vitória na Copa América. O senhor comenta sobre isso, né? Que aqui existe, graças a Deus, a gente tem essa hegemonia, né? No continente, que a gente tem uma distância, né? Um distanciamento muito grande em relação às demais equipes, por N fatores, investimento, prática esportiva,
fomentação do próprio esporte no país, oportunidades, né? A gente sabe por tantos problemas que a gente tem aí na América do Sul, englobando o governo, e com certeza isso reflete no futsal feminino também. Hoje o senhor vê, em relação ao futsal mundial, após a gente sabe da escola do Brasil, a gente sabe da dificuldade que é a liga feminina no futsal hoje, a gente vê aí equipes com bastante jogadoras, a gente tem Tabuão, que tem atleta seguidamente convocada, nós temos aí Stein. Stein também, a gente tem a Femali, que sempre tem uma que tem muita história, né? A gente participou aí em um outro momento com a Giga, a gente sabe todo Isso. a referência, tem atletas de referência. A gente tem o próprio Barateiro, que a gente tem a Bela aí, né, que teve na Isso. Copa América, acredito, junto com vocês. Não, teve, eu acho que no Grand Prix, né? Teve No no, Grand teve Prix. no torneio internacional, lá em Xanxerê. O torneio internacional, isso é. Então, a gente vê que a gente tem bastante equipes aí, né, que sempre disputando, sempre tendo alguma oportunidade e em várias posições. O senhor hoje vê, acredito que o futebol europeu seria o futebol que está mais próximo da seleção, a gente sabe de toda a rivalidade já histórica contra a Espanha, Portugal, Itália, ou o senhor vê alguma outra região ali, como a gente tem visto aí no masculino, Irã, Cazaquistão, alguma outra região, o senhor consegue acompanhar assim que esteja evoluindo e que possa se tornar aí um rival daqui para frente para o futsal feminino? Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que ter gestores competentes para poder termos projetos competentes, sendo liderados por pessoas do bem, que tenham a ciência como base, que tenham conhecimento realmente do futsal, que principalmente tenham técnicos e professores que sejam capazes de sempre estar qualificando, né? Então, se no Brasil, na minha concepção, a gente tiver gestores competentes, professores qualificados, a gente vai ter um produto bom, na minha concepção. Desde a formação, desde o educacional. Não adianta a gente ver só o topo da pirâmide. Eu sempre falo sobre isso. Argentina, Brasil e Argentina em 2019, no Grand Prix em Xanxerê, nós ganhamos um jogo acho que foi 11-1. Ganhamos a Copa América agora de 2-0. Por quê? Porque o nosso time, que a nossa seleção caiu ou porque os outros estão melhorando? Se você pegar a Argentina masculina campeã mundial em 2016, vice-campeã mundial em 2020, que foi jogada em 2021 devido à pandemia. Que crescimento a Argentina teve masculino? Hoje, feminino, a gente sabe que Portugal tem sub-15, sub-17, sub-21, sub-23, Espanha da mesma forma. Você tem uma ideia? Ano passado a gente jogou 2 amistosos contra a Espanha, foi 4-1 o primeiro e 2-1 o segundo, que nós tivemos 5 treinos em 3 dias para preparar a nossa seleção para jogar contra a Espanha. E a Espanha já tinha se encontrado 7 dias em janeiro, 7 dias em fevereiro, e estava 9 dias juntos em março. Você vê o quantitativo de dias que a seleção espanhola estava junto em relação ao quantitativo de dias que a seleção brasileira estava junto. Então, nós temos que, logicamente, ter um calendário, né? A gente está melhorando nesse aspecto, a direção de futsal da CBF está melhorando passo a passo, a gente está conseguindo coisas, mas se a gente não tiver um sub-15 forte futuramente, um sub-17 forte futuramente, um sub-20 forte futuramente, essa geração que a gente está hoje é uma geração que daqui a 5, 6, 7 anos, ela não é mais uma geração que vai nos dar resultado. Isso é normal. As atletas, elas têm as idades. E se a gente não tiver uma cultura de seleção brasileira, desde a base, a gente não vai ter novas Amandinhas, novas Lucileias, novas Biancas, não vai ter, porque não tem, você tem que ter a base, tem que sustentar o topo. Se a gente não tiver essa percepção enquanto gestor, talvez a gente tenha resultado agora, mas daqui a 5, 6 anos a gente não venha ter resultado, porque as gerações, elas passam. E eu não posso mergulhar só no resultado de hoje. Eu tenho que ver um pouquinho mais à frente, eu tenho que ver a médio prazo, a longo prazo, porque eu quero sair, quando eu sair, eu quero deixar um legado. Eu não, a nossa comissão quer deixar um legado de estrutura. E esse ponto eu acho que é importantíssimo.
é a gente fomentar, fazer com que tenhamos seleções sub-15, sub-17 que vistam a amarelinha para quando chegar na equipe adulta, ela já a questão da ansiedade, a questão do medo, já tenha passado, porque já criou uma cultura de seleção brasileira. Isso é um problema que a gente tem que resolver a médio e longo prazo. Aliás, a curto prazo, para que a gente tenha resposta, resultado a médio e longo prazo. Porque senão, quando acabar essa geração, a gente não vai ter outras Emily, outras Vanessas, outras Luana, outras Camila, não vão ter. Porque só com um bom técnico e uma boa estrutura, a gente não vai formar mais. Esse é o meu grande receio. Não medo, porque medo, eu tenho medo de poucas coisas, mas é meu grande receio de não deixar um legado mais. Por exemplo, esse ano nós temos o Sub-20. Copa América vai ser Sub-20, né? É um ano Sub-20, um ano adulto. O professor Coelho, que é o técnico Sub-20, está com um ano, o último ano que ele foi campeão da Copa América, está com um ano que não convoca. Então, precisa ter essa organização para que a gente possa contemplar novas atletas e criar uma cultura de seleção brasileira para que a gente possa estar juntamente com isso. Aí a pergunta que você fez, quem são as grandes seleções? A Espanha, é Portugal, a Rússia, em 2015 a gente fez a final contra a Rússia. A Rússia é uma excelente seleção, mas está em guerra agora, não está disputando os campeonatos. Né? Itália está vindo aí, cheia de brasileiros, mas está vindo aí. Nós temos algumas brasileiras na Espanha, temos algumas brasileiras na Itália. Né? Portugal está crescendo demais. Japão, a gente tem uma ideia, vamos jogar contra elas agora, estão melhorando muito, porque tem muita estrutura, tem muita tecnologia. Né? É um jogo muito rápido, que a gente tem que analisar muito de forma a gente vai jogar contra o Japão. Né? O Irã, nós jogamos contra o Irã em 2015, né? A gente já via qualidade individual, mas não via qualidade coletiva na equipe. A gente tem que observar isso. Então, são vários contextos que a gente tem que mediar para poder a gente ter qualidade na continuação do nosso trabalho. A gente vê agora, né, que já foi até anunciada, né, acho que vai ser em Campo Grande a Taça Brasil, né, Sub-17. Então a gente já vê que tendo esses campeonatos, né, já vai incentivando, né, inclusive aos próprios clubes, né, dentro do seu estado e porque é uma cadeia, né? Se não tiver um campeonato regional, você não consegue ter o estadual, você não consegue ter o nacional, ou senão você fica restrito no nacional a uma, duas equipes e não é motivador, porque você tem um investimento e não vai com uma equipe que sabe que vai ser só goleada. A gente vê N casos aí de equipes que montam e não se preparam adequadamente, né? Mas obrigado, professor, pelas duas respostas aí, muito bom. Na sequência aí passar de novo para o professor Kaique e na sequência eu volto aí numa outra oportunidade. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado. Pode ter certeza, Léo, daqui a pouco você volta novamente, né, para estar aqui dialogando conosco. Aproveitando esse tema específico de base aí, professor Wilson, eu queria saber como é que você vê hoje a base hoje do nosso futsal brasileiro, exclusivamente, né, do feminino. Como é que você vê as formações hoje? Você, quais situações positivas e situações ainda que você acha exclusivamente que precisa melhorar ainda para que a gente continue, né, cada vez mais formando atletas, né, como você falou. Obviamente que a gente queria, né, a nossa vontade, né, Wilson, é que a Amandinha ficasse eternamente, que a Vanessa ficasse eternamente, que a Diana, que a Isso. Luana, etc., né, ficasse eternamente, Mas não tem mas como fazer isso. são Não ciclos, tem né? São ciclos ali isso. que elas deixaram a marca e têm deixado a marca delas, né? Mas assim, como é que tu observa essa questão da formação de novas meninas ali no futsal feminino? É algo que te preocupa muito, mesmo sendo treinador da seleção principal? É algo que tu sempre observa ali, que você falou que o Coelho, né? Que é o seu fiel escudeiro ali, né? Do futsal de rendimento ali do futsal profissional, não, e ele é o professor da base, né? O treinador da base. Como é que essa conversa de vocês, como é que essa captação também de observar as bases dos clubes femininos, dos clubes, né, do futsal feminino, como é que é esse teu olhar direcionado à base exclusivamente? O Coelho está mais próximo da base, já que ele é técnico sub-20, e ele está mais próximo disso aí. Mas eu tenho pensar o seguinte, eu tenho uma reflexão em relação ao seguinte. Principalmente ali na escola, né? Sub-13, sub-15, o jogo hoje ele está muito individualizado. E na minha concepção, o jogo de futsal hoje
Eu tenho que ter outros entendimentos do jogo. Eu digo, eu técnico. Então, se eu técnico, eu tenho que ter outros entendimentos do jogo, eu tenho que produzir esses entendimentos nos meus atletas. Eu não posso transformar um jogo de futsal, sub-13, sub-15, que um atleta pega a bola, dribla todo mundo e faz o gol. Talvez essa atleta e essa equipe, ela ganhe um jogo, mas não vai ganhar o campeonato, tenho certeza disso. Então, a minha preocupação, a minha ocupação é a forma, forma metodológica de se ministrar o treino para essa categoria. Eu acho que a gente tem que tornar, ou tem que fazer com que essa atleta pense um pouquinho mais uma visão periférica do jogo, uma visão que eu chamo de visão setorial. O jogo aqui está numa situação de 2 contra 1, 2 contra 2. Que problemas eu tenho que resolver em relação a esse jogo? E é um problema metodológico. Eu acho que nossos professores, principalmente da base, e eu me incluo nisso também, não estou me excluindo, não estou criticando, não estou apontando, mas eu estou dentro desse contexto, por isso que depois eu queria falar sobre o meu projeto para 2004, que é a WS Mentoria, é qualificar esses professores para que eles possam treinar essas atletas de acordo com o que o jogo pede. Não transformar o jogo de futsal em um jogo de 1 contra 1, ou não transformar o jogo de futsal na atleta que é mais habilidosa, dribla todo mundo e faz o gol. Não, o jogo de futsal é uma coisa muito mais ampla. Porque talvez essa atleta com 13 e 15 anos ela tenha resultado, mas quando chegar a 17 ela não vai conseguir fazer isso. Quando chega no sub-20, muito menos. Quando chega no adulto, muito menos. Então eu estou formando para ganhar naquele ano, mas eu não estou criando possibilidades para que essa atleta, né? Então eu acho que o erro é metodológico. Eu acho que se nós professores que estamos na base, a gente tiver competência para estruturar um treino, para que a atleta passe a entender o treino, que tome decisões em relação ao treino, que ela sinalize um problema que o treino ocorreu aqui e ela tem a solução para resolver esse problema, eu acho que a gente vai contemplar um atleta inteligente, um atleta que vai jogar no sub-13, no sub-15, no sub-17, no sub-20 na seleção com inteligência. E aí sim, nós vamos ter novas Amandinhas, novas Luana, novas... Por quê? Porque são atletas inteligentes. Esse é o grande diferencial. O grande diferencial do Brasil hoje, na minha concepção, é ter atletas de extrema inteligência no jogo. Você tem uma Emily, você tem uma Lucileia, você tem uma Tati, você tem uma Jéssica, você tem atletas de extrema inteligência que resolvem os problemas, uma Tampa, uma Diana, uma Silene. Então, você tem atletas de extrema inteligência que vão resolver os problemas do jogo. E quando você me pediu a fala em relação à categoria de base, é isso. Eu acho que nós, professores, temos que ter essa competência metodológica e transformar essas atletas em atletas inteligentes. Costumo dizer que o técnico controla o treino e o jogador ou atleta controla o jogo. Se a gente tiver essa percepção de ter controle do treino, fazer com que o treino seja um treino de inteligência tática, que o atleta pense para resolver os problemas, a gente vai criar gerações e gerações de atletas inteligentes. Não trabalhando só a questão técnica, só chutar forte, só driblar. Não, ela tem que pensar no contexto do jogo de uma forma geral. Então, eu acredito que esse aspecto metodológico é essencial para valorizar as novas atletas que venham daqui a 5, 6 anos, quando essa geração aí ela passar, né? ela sair de cena. Então, eu acho que o grande ganho é esse, é transformar a metodologia do professor para transformar atleta inteligente dentro de quadra. E aí a gente vai ter novas craques na seleção brasileira. Enquanto a gente tiver com o pensamento só técnico, só técnico, só técnico, sem fazer a atleta pensar e resolver os problemas do jogo, a gente vai caminhar um pouquinho para trás. Você falou também, né, Wilson, sobre profissionais, é uma palavra-chave aí de profissionais. Você tem observado, você tem tido o conceito também que hoje, atualmente, a gente tem visto realmente poucos profissionais que se dedicam. Quando eu falo se dedicam, né, porque quando a gente fala lado profissional, não é só pela letra, né, Wilson? É por todas as vertentes e todas as valências possíveis, né? Bom, de entendimento daqueles que nos ouvem aqui, que estão nos assistindo. Mas você tem observado hoje que tem muitos profissionais, tem faltado profissionais hoje no sentido de poder ter esse olhar mais clínico, né? Não ter aquele olhar muito pronto, porque o copia e cola, né, Wilson, é muito fácil. O famoso copia e cola é uma maravilha. Hoje a geração copia e cola. Então, assim, um profissional, quando a gente fala nesse sentido,
é de ir na raiz, né, da situação, é de ir ali no princípio, que a gente está falando aqui, obviamente, da base, e de saber poder podar coisas que podem ser prejudiciais para essa atleta lá na frente, né? E, por exemplo, não cair nas suas mãos, no sentido ali já profissional, falar assim, pô, isso aqui era para um cara da base ter Isso. tratado, né, ter sanado naquele momento, e não para chegar para mim. Eu falo, gente, para quem está nos assistindo aqui, porque eu vivo disso, eu tenho experiência disso. De, por exemplo, eu pegar um público de 17, 19 anos que não era para mim estar treinando certas coisas. Por exemplo, eu tenho treinado. Mas o culpado não é o atleta, viu? O Sim, culpado é o profissional que não soube desenvolver os conteúdos, não soube aplicar os processos de ensino para entregar esse atleta, não pronto, porque não existe ninguém pronto, mas entregar esse atleta apto para que você possa desenvolver outras expertises com ele. exatamente, O atleta exatamente. é o menos culpado é o atleta. O menos culpado é o atleta. E assim, Wilson, até para complementar sobre isso aí, uma coisa que eu sempre escutei antes mesmo de entrar nessa área, que é a sua área do futsal escolar, de universidade, etc., que o futsal, essa área de futsal escolar, de universidade, não deve ser um alto rendimento. Eu discordo porque aonde você está treinando, você está colocando o seu profissionalismo, você deve dar seu melhor. Se você, por exemplo, se eu estudo muito, não é porque é escolar eu vou tratar diferente. A diferença que se tem, né, Wilson, obviamente são das vertentes, né, de passos no caminhar, nos degraus, mas da Processo forma pedagógico. isso, na forma de metodologia, na forma de ensino, não se diferencia, porque, inclusive, muitos de atletas de universidade e de escolar são a ponte, né? Obviamente, para alcançar voos maiores. Então, esses atletas, às vezes, caem em nossas mãos, às vezes cai até diamantes nas nossas mãos, para a gente poder lapidar. Então, assim, eu discordo desse pensamento da galera de hoje em dia. É por isso que eu estou falando até da questão profissional, de se formar profissionais dessa dificuldade, porque quando chega, às vezes, na mão, não, vou treinar de qualquer jeito e vou repassar, porque eu sei. Então, assim, aí entra aquele lado, lembra que a gente falou no início da frustração? Que a gente Sei. falou dos pais, mas entra também desse lado profissional, Isso. que tem muitos profissionais também frustrados e às vezes quer depositar frustrações, não diretamente, mas indiretamente para o menino. Ele fala, não, não é assim. Claro que, como a gente falou, que o futsal, o esporte, não é um mar de rosas, mas obviamente quando ele proporciona as vertentes, todos os conceitos possíveis, né, Wilson, para ele poder, esse menino ou essa menina chegar, né, obviamente de acordo com a idade e etc., todas as vertentes e as categorias que eles precisam passar, dentro do estilo de jogo e etc., ali, individualmente do treinador, ele precisa propor e cada vez mais motivar esse menino ou essa menina, né, a conhecer, a se aprofundar do esporte, e a decisão final, obviamente, vai ser dele, se ele vai dar Com prosseguimento certeza. ou não, Com né? certeza. Mas sim ter o papel de preparar. E esse papel de preparar hoje, Wilson, a gente tem visto muito pouco, no sentido de poder, sabe, poder sanar coisas ali, desse famoso cortar mal pela raiz. Mas assim, eu queria saber de você se você tem esse mesmo pensamento, se tem observado sobre isso, dessa escassez, eu acho que é a palavra correta, muito grande hoje de profissionais que realmente se dedicam e que realmente vestem a camisa no sentido de princípio, de meio e de continuidade, porque não existe um fim, né? O Não, fim que não a gente fala existe. é a morte, obviamente, mas assim, dar continuidade e ser não digo um caça-talentos, né, Wilson, mas um cara que potencializa grandes atletas ali no princípio, né? O que é que tu vê sobre isso, dessa escassez Concordo, aí de profissionais? concordo tanto com essa sua fala que o meu projeto desse ano é a WS Mentoria. Eu vou lançar agora no mês de março um programa de mentoria, logicamente, com os meus entendimentos teóricos e práticos, com cursos online. Já tenho aí quatro empresas, né? Duas prefeituras e uma de futsal, outra de futsal. Já fui contratado para isso, já iniciei um trabalho para que eu possa capacitar esses professores que estão no ponto final, né? Do produto final, que estão lá com os atletas alunos, para que eles possam saber como projetar um treino, saber avaliar, saber a sequência pedagógica do ensino do esporte em qualquer faixa etária, tá? Então, a WS Mentoria pensa nisso, em qualificar, em capacitar, em oportunizar qualidade no treino. Treino, para mim, é essencial. Para mim, o treino é muito mais importante que o jogo, porque o treino é um processo, o jogo é o produto final. Se eu não me preocupar com o treino,
o jogo vai ter resultados negativos, porque o treino é que lógico que eu aprendo no jogo, mas eu tenho muito mais capacidade de ter controle em relação ao treino do que propriamente eu, técnico, controle em relação ao jogo. Então, eu tenho que produzir conhecimento do meu atleta teórico e prático no treino. Quando você falou aí de rendimento, eu sou a favor de rendimento para qualquer manifestação esportiva, seja educacional, formação, rendimento ou participação. Por quê? Não é rendimento de treino de 3 horas, não é rendimento físico, é rendimento de conhecimento, é rendimento de produção de conhecimento desse atleta. É esse atleta hoje entender, eu falo muito de Piaget, né, em relação da acomodação e assimilação. Esse atleta acomodar os conhecimentos, ele guardar os conhecimentos para que ele possa, no momento do jogo, ele colocar para fora esses conhecimentos. Para isso, eu preciso ter um treino de tomada de decisão, ter um treino que eu vá mexer com o cognitivo dele. Eu não posso estar tendo um treino só mecânico, só gestual, só a excelência da técnica. Não, eu tenho que fazer o meu atleta pensar, refletir, a tomar decisão. Então, a mentoria fala nisso, a minha mentoria fala nisso, de produzir conhecimento para esses profissionais, que eu acho aí, e aí é uma crítica que eu faço. Os profissionais, muitos estão aí, não só do futsal, mas do esporte em si, estão acomodados, acreditam que os mesmos treinos, as mesmas aulas que eles davam em 2015 é o mesmo hoje. Não é, as coisas mudam, o esporte muda. O futsal é muito dinâmico. Se o futsal é dinâmico, o treino tem que ser dinâmico. Dinâmico de informações teóricas, dinâmico de prática, dinâmico de reflexão para o atleta. Como é que eu vou cobrar um atleta se eu não dei subsídio para ele? Se eu não dei, se o treino não é um treino de respostas, só é um treino só de movimento. Eu quero que o meu atleta desgaste muito, não só na questão física, mas desgaste no treino de pensar, de refletir, de tomar decisão. Às vezes a gente se preocupa muito nesse desgaste físico. A gente tem que fazer com que o atleta se desgaste pensando, refletindo, produzindo conhecimento. Eu acho que isso que é essencial. Sensacional. E mais uma vez, deixando bem claro para a galera aqui, são pensamentos exclusivos individuais meus. Se o Léo falar que a mesma coisa é o do Léo, e a mesma coisa do nosso convidado, que hoje Isso. é o Saboia. Então, a ideia aqui, gente, é para que a gente discuta coisas que melhorem, né, Wilson? Coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Então, assim, não é um achismo, é uma coisa que é trabalhada, que é vivida por nós. E a nossa discussão aqui é justamente, e as nossas ideias, obviamente, é para que a gente consiga cada vez mais ajudar profissionais que estão frustrados, que a gente sabe que existe. A gente sabe que existe muitos profissionais por aí que se frustraram por alguma situação e também entendemos também, porque a vida é dessa forma, é desse jeito que se constrói também, mas da gente poder também oportunizar e mostrar também que existe um outro caminho, né? Que existe uma outra Com forma certeza. também, que nada acabou e nada terminou, que não é o fim de tudo, né? Ao nosso ver, é o início. A cada dia a gente inicia, né, um recomeço. Então, a gente tem oportunidades para a gente vivenciar outras coisas durante a nossa vida aí corriqueira. Você já treinou, né, grandes nomes do futsal aí feminino, né, Wilson, pela seleção, né, ter oportunidade aí. É um privilegiado, acredito eu, né, se considera também de alcançar aí essas gerações aí dessas feras aí. Algum momento específico, alguma atleta, né, de seleção, ou até mesmo, né, no futsal universitário, etc., chegou para você e teve uma certa dificuldade na tua explicação ali, porque sempre acontece, pode acontecer, né? Por exemplo, oh, professor, isso eu não estou conseguindo entender isso com É, clareza. Tem como me mostrar de outra forma? E como é que tu reage? Acredito que seja de uma forma tranquila, mas como é que é esse explicar, né, de uma forma para que ela consiga entender, até para o nosso público aqui entender de alguma forma, né? Porque pode ser que às vezes o treinador ele pode ser muito bom num conceito, mas na é, hora da explicação ele tem dificuldade de poder isso. explicar de uma forma mais concreta e mais direta. Já aconteceu isso alguma vez ou algumas vezes? E como é que tu conseguiu imprimir para ela uma clareza ali de ideias e ela conseguiu ali destrinchar e até ajudou até certas amigas ali, né? Porque às vezes, né, Wilson, às vezes a gente sabe que tem atletas que são retraídas, que não falam, Isso, e isso. né, muito para ela, mas como é que tu Já conseguiu aconteceu, ajudar? sim. Já aconteceu, lógico, na seleção, no universitário, na escola, no clube, e acontece sempre, né? Mas a gente tem que ter a percepção
que as atletas têm suas experiências, têm seus entendimentos, têm seu histórico de vida profissional. Então, ela trabalhou com vários técnicos e cada técnico tem uma forma de lidar, tem uma forma didática de passar, tem uma forma metodológica de executar as ações. Então, a gente tem que entender que as atletas também são minadas de muito conteúdo ao mesmo tempo. Cabe a nós termos aí, sim, a capacidade, né? Eu falo mesmo, é a capacidade mesmo, de mostrar para ela, na teoria e na prática, na quadrinha ou na quadra mesmo, ou demonstrando, né? Ou passando vídeo, socializando esse conhecimento para poder tirar as dúvidas. Porque você há de convir comigo o seguinte, um atleta que vai comigo a primeira vez, comigo com o Coelho, né? Ou com a seleção universitária, ou com a seleção adulta, ou com ele com a sub-20, ela vem carregada de conceitos prévios, né, do jogo dela, né? Do jogo que ela entende que seja um jogo interessante, mas quando ela chega na seleção, ela vê que para jogar, a gente precisa de alguns gatilhos, alguns princípios de jogo que a gente entende, né? Algumas formas metodológicas de atacar, de defender. E o grande desafio é fazer com que essa atleta entenda o mais rápido possível de que forma a gente pensa o futsal. Não discordando da forma metodológica que o professor dela, que o técnico dela trabalhou no clube. Não, de forma nenhuma. Mas elementos que vão agregar no jogo dela. Tá? Então, a gente já teve a oportunidade, eu, o Coelho, né, o Alexandre e alguns profissionais que trabalham com a gente, o Coelho sempre é muito cuidadoso em relação a isso. A gente faz os recortes do treino, mostra o que está errado, mostra o que está certo, né? A gente explica de que forma a gente gosta que a atleta marque, que a atleta defenda, que a atleta ataque, os princípios do jogo. Lógico, sempre tem essa dificuldade, mas graças a Deus esse problema está sendo minimizado porque a gente está tendo atletas de muitíssima inteligência, de capacidade de discernimento do jogo de uma forma gigante. Nós temos atletas no Brasil hoje, eu não vou me permitir citar nomes, porque vai faltar uma ou outra, que elas conhecem tanto o jogo, elas já tiveram tanta experiência de jogar o futsal, que ela tem as respostas para quase tudo, porque elas já vivenciaram muito as experiências. Quando você vivencia muitas experiências, o seu índice de erro ela diminui muito. Então, nós temos, graças a Deus, atletas de altíssimo nível, técnico, tático, físico, cognitivo, né? Que vai minimizar esses problemas, mas sempre tem uma ou outra que precisa de um apoio maior, e aí a gente precisa utilizar outras ciências, né? Como a didática, como a pedagogia para a criança, como a andragogia para os adultos, para facilitar esse entendimento, que não é obrigado a atleta já chegar pronta na seleção. Muitas não chegam prontas, mas estão lá porque têm pressupostos interessantíssimos e precisam crescer na evolução dela enquanto atleta. Sensacional. E dá para ver, como você mesmo falou, né, o quanto as atletas também têm se dedicado fora de quadra, né, Wilson? O quanto elas também têm sido aplicadas, não só pelo lado físico, né, que a gente escuta muito sobre o físico, de se cuidar fisicamente, mas também a gente vê também taticamente, né, quanto elas já estão se preparando, né? Que antigamente existia uma mística, né, que quando se estudava tática, tinha que, obviamente, pensar em ser treinadora futuramente, mas não existe isso, né? Graças a Deus é uma coisa que está sendo deslacerada no sentido de que tática ainda mais, né, para atletas, né, que a gente vê hoje de alto rendimento, é necessário para ter uma compreensão melhor e ter uma facilidade de entendimento de jogo, né? Então elas assistem hoje não para assistir mais, né? Elas assistem analisando. Então isso é Analisando. fundamental, isso é muito bom, O né? processo de ensino-aprendizagem não vai só da comissão técnica para as atletas, vai das atletas para as atletas para a comissão. É uma troca de experiência. Lógico que no palco, quem vai estar desfilando são elas, né? O palco é para as atletas, elas são as protagonistas do esporte. Nós somos atores coadjuvantes, a gente está ali no entendimento de como socializar esse jogo tático, esse jogo técnico, esse jogo físico, esse jogo cognitivo. A gente está nesse meio termo, mas os protagonistas do jogo são elas que são as número um aí do mundo, né? Isso é fundamental. Exatamente. Bom, meu amigo Léo, fica à vontade novamente para contribuir conosco aí, né? A casa é sua, meu querido. Obrigado, professor Kaique, mais uma vez, pela oportunidade.
Professor Wilson, aproveitando, eu gostaria de saber, assim, se o senhor chega a acompanhar, se tem algum tipo de trabalho, assim, se o senhor tem algum tipo de trabalho junto aos atletas, que a gente vê hoje em dia, cada vez, cada final de ano, cada mês de temporada, a gente tem muita movimentação, né, de equipe, pessoas, atleta trocando de equipe, de A para B, saindo do país. Hoje em dia, vocês conseguem ter algum tipo de trabalho de apoio a essas atletas que procuram novas experiências? Vocês têm esse tipo de trabalho ou é aquela, como vocês dão liberdade para as atletas, elas, caso se sintam à vontade, É, procuram vocês? Porque a gente vê aí, né, o mercado europeu, devido ao euro, né, a moeda moeda financeira, devido à fortíssima. estrutura, é muita diferença, né? E a gente sabe do que a estrutura hoje do futsal no Brasil, no masculino, a gente já vê bastante problemas, o feminino também, a gente sabe que são guerreiras e principalmente guerreiros, né? Eu queria saber se vocês têm esse tipo de trabalho, se não chega a acontecer. Essa questão aí, boa pergunta, viu, Léo? Essa questão é mais uma questão mais de intimidade, né? Tem atleta que tem mais intimidade com o coelho, aí vai com o coelho, tem atleta que tem mais intimidade com outro professor e faz esse questionamento: eu devo ir para a Europa, eu não devo ir. Tá, e atletas comigo também. Isso é uma coisa muito de intimidade, né? Eu acho que isso aí a gente deixa bem livre, porque para a gente não ter uma forçação de barra, né? O que a gente faz, o que a gente orienta é na questão de você observar a questão da qualidade de vida, de você observar a questão se a atleta está estudando, está no último ano e recebeu uma proposta, sei lá, para a Europa, a gente orienta, poxa, está no último ano da universidade, deixa terminar a universidade, depois você vai. A gente faz uma orientação mais geral, né, para essa atleta, algumas são mais próximas a mim, outras mais próximas com ele, a gente faz essa troca, né, de conversa, né, para que possa orientar mas quem toma a decisão realmente, quem deve tomar mesmo, é a atleta, né? A gente repassa algumas informações, mas acho que a atleta ela tem que ter esse sentido de empoderamento, de tomar a decisão realmente, se está no momento de sair, se está no momento de ficar. A Bianca está voltando agora, né? Está no STAI, com uma decisão individual, a gente tem que respeitar, está num grande clube também, está num grande projeto, e isso é dessa É forma. A mais vida uma, de atleta ela é muito sazonal, né? Às vezes você se dá bem na Espanha e aí vem para cá não se dá bem, aí se dá bem em Portugal. Então é muito, depende muito do ambiente, depende do técnico. A Josi agora foi para o Bitonto, né? Tá se um novo tipo de jogo. Então isso é muito sazonal. A gente, quando elas pedem o nosso apoio, sempre a gente está receptivo para dar um apoio para elas nessa relação de informações. é mais uma troca de experiência do que uma troca de treinador e jogadora, né? Isso. Porque a gente sabe, às vezes sabe, né? Ah, você está aqui no STAI, aí vai para um time da segunda divisão, você, né? Mais, eu entendi, mais a troca de experiência do que uma informação de treinador como jogador, assim, né? Que legal, é bom saber que isso é tudo uma questão de confiança, principalmente no trabalho, né? E não somente na pessoa, né? Na pessoa de vocês, assim, em frente à seleção. Aproveitando falar de seleção, professor, o senhor pegou aí um período, né? Foi contratado em 2015, né, pela CBFS, né? E hoje, atualmente, presta serviço, acredito, para a CBF, né? Na área, na parte de futsal. Então, eu gostaria de ver se o senhor se sentia à vontade, falar um pouco dessa mudança, né, que para nós, assim, do mundo do futsal era tão esperada que tivesse, né, a confederação acima à frente da seleção e por alguns acharem que poderia ter muitas mudanças positivas, outros por acharem que era correto, outros por interesse. Eu queria saber o que nesse período que o senhor está aí, nesses últimos 3 anos aí, é, à frente da CBF, qual as principais mudanças que o senhor sentiu, né? E o que o senhor imagina daqui para frente, o que o senhor puder falar, né? Ou o que o senhor espera que a CBF possa apoiar e vir investimentos, coisas assim desse tipo, o senhor se sentir à vontade. Tá legal. Obrigado. Obrigado pela pergunta aí. Primeiramente, a gente tem que falar que em 2015 a gente foi chamado pela Tati, né? A Tati, que é a gestora, a CEO, né, da ADEF, a ela e a Nai. A gente tem muita gratidão pelo projeto. Caminhamos, né, com a CBFS com muitos problemas políticos e financeiros, né? A gente foi para o Mundial de 2014, porque o Itaú pagou, e fomos para o Mundial de 2015. Estou esquecendo quem foi que patrocinou, mas
mas tinha muitos problemas, principalmente financeiros. Então, a gente que eu digo todo mundo, né? Gestão, que era a Tati, juntamente com a comissão técnica, que é mais ou menos a mesma que estava na época, eu, o Coelho e o Alê, com a Paca, com a Sinara, com o Renato, que eram os fisioterapeutas. A gente conseguiu bons resultados, mesmo sem estrutura, fomos campeão e bicampeão da Copa América, tanto adulto como sub-20. E aí veio esse ato aí entre CBFS e CBF. Eu acredito que a gente entrou oficialmente na CBF em dezembro de 2021, que foi uma convocação que a gente fez juntamente com o masculino em Sorocaba. Fizemos uma convocação só para atletas do Brasil, que era só para treino, para apresentar, né, as atletas e a forma da gente trabalhar para o nosso gestor, diretor da CBF Futsal, que é o professor, é o Lavô, nosso amigo Lavô, que ele é o comandante geral, né, o diretor geral, né, da CBF, e a gente fez uma reunião geral lá com os gestores. Foi passado que logicamente, o planejamento, né, a questão financeira, os patrocínios viriam, e realmente 2022 não foi muito bom, porque teve também uma brigazinha não teve problemas políticos na CBF, quase que não teve convocação, e em 2022, final de 2022, 2023, melhorou demais, não é o ideal, mas melhorou muito. A gente está sendo muito bem. O trabalho está desenvolvendo. A gente teve ano passado 4 convocações, vamos ter esse ano mais 4 convocações, vamos ter próximo ano mais 3 convocações. É o ideal? Não, não é o ideal, mas a estrutura que está sendo montada, as pessoas que estão à frente, juntamente com a comissão e com os atletas de alto rendimento, tudo está sendo dado para que a gente possa ter um resultado a curto e médio prazo. Lógico, na vida, tudo a gente quer melhorias e as melhorias a gente sempre repassa para a comissão, para os gestores, e a intenção nossa é de poder fazer um 2024 muito bom para que possamos chegar nessa Copa do Mundo preparados. Se a gente tiver um trabalho muito bem feito, tanto da comissão como dos gestores e principalmente das atletas, eu tenho certeza que a gente vai ter resultado. Então, a gente fazendo um apanhado geral, né, uma fala mais generalista, a gente passou por muitos problemas desde a CBFS, vivemos alguns problemas na CBF em relação a essa questão de 2022, que era mais uma questão mais pontual, mas depois veio uma melhoria para que a gente possa fazer um grande trabalho. Que legal. É bom saber assim que a gente vê, né? A gente fica acompanhando as notícias, não está internamente ligado, né? Mas a gente tem as oportunidades, acompanha as notícias aí, a gente vê bastante, acompanha bastante o pessoal que está mais por dentro. Eu, fico muito feliz de ver, né, a CBF tomando conta da seleção e dando suporte para vocês poderem desempenhar da melhor maneira possível, porque Isso. a gente sabe, né, por tudo que vocês já fizeram, tendo estrutura e condições menores, a gente sabe de casos que não tinham uniforme, tiveram que jogar com uniforme masculino, tiveram que... Teve uma... 2014. Nós recebemos o uniforme numa manhã, o jogo era... Nós recebemos o uniforme numa tarde, o jogo era no outro dia de manhã. O uniforme todo masculino só tinha número atrás, não tinha número na frente. E não tinha camisa de goleiro linha, e foi o maior problema do mundo. A gente teve que fazer um mutirão lá para poder pregar o número da camisa na frente, e assim sucessivamente. Foi muito Então complicado. a gente vê Foi na que Costa Rica, 2014. já teve coisas bem piores, né, do que a gente está passando por hoje. Então a gente sabe que não é o ideal, mas sabe que já melhorou bastante. A gente acompanhei um bate-papo com a Vanessa Pereira. Ela falou também que teve um ano que o pessoal recebeu um apoio do Vini, Falcão, Foi, alguns foi. astros, e aí depois conseguiram um patrocínio. Até não sei se não foi nesse caso do Itaú, Foi, de e aí Itaú. os meninos que a indicaram tiveram. Então a gente vê que existe um apoio, né? Vocês já fizeram muito pela representando o nosso país, então eu fico muito feliz, acredito que o professor Kaique também, todo mundo que gosta do futsal feminino fica muito grato de ver a CBF apoiando, sabendo que o Lavô é um cara muito experiente, há muitos anos É, viveu do futsal por muito tempo, agora continua vivendo,
Então, acho que isso, a gente sabe que o dinheiro não é dele, existe Isso. todo um Todo um contexto e a gente trâmite, sabe, né? Todo um é, trâmite para poder. existe que é uma empresa, tem que ser tratada como uma empresa e sabe as Lógico, dificuldades que tem, né? Mas eu acredito que daqui para frente não volta mais para trás. Eu acho que só vai andar para frente e tirar o amém. máximo possível. Professor, aproveitando até para lhe agradecendo aí a oportunidade, infelizmente eu tenho um compromisso pessoal aí às 18 horas. Eu gostaria de saber, assim, hoje em dia, o senhor hoje, né? Acredito que o senhor resida aí em Fortaleza, Beleza. tem a sua estrutura toda hoje. Teve em algum momento alguma proposta, alguma coisa de morar fora, de trabalhar fora? Nunca pintou essa oportunidade? Até, desculpe, sair um pouco da Não, linha que a gente tranquilo, estávamos conversando, mas mais uma pergunta pessoal para saber, assim, por que que nunca quis, ou se o senhor se sentia à vontade de falar. Eu tranquilo. gostaria de saber se aí como é que foi essa trajetória aí na alta performance, se em algum momento o senhor teve a oportunidade de sair aí de Fortaleza. Tranquilo. A gente teve duas propostas aí do time de Portugal, o Santa Luzia, onde tem duas atletas minhas lá, que é a Dinha e a Popó, propostas concretas mesmo. Mas eu tenho 22 anos de universidade, 23 anos de universidade. Então, eu teria que deixar tudo. E nesse momento, lógico, eu tenho três filhos aqui, então eu sou professor do Estado também, sou concursado do Estado, teria que deixar tudo para ir. E está faltando 4 anos para eu me aposentar. Então, quando eu me aposentar dessas questões aí, porque eu sou muito correto nessas nas minhas tomadas de decisão. Eu não posso pensar só o momento. O momento, realmente, eu queria ir, eu queria estar lá, queria colocar meu nome lá para fazer um excelente trabalho em Portugal e na Europa, mas eu tenho outras atividades aqui que eu gosto bastante também, que eu amo, que eu sou apaixonado, que é uma escola privada, que é uma universidade privada, que é o Colégio do Estado, eu também tenho muito apreço. Então, nesse momento, eu não aceitei, porque eu acredito que eu ainda tenho 4, 5 anos aí para eu me aposentar. E depois, se eu me aposentar e sim eu ficar mais livre, aí sim eu posso ser que eu aceite uma proposta de outro país aí. Pô, que legal, professor. Bom saber, assim, que a gente vê, né? É aquilo ali bem que o senhor falou, né? Existe toda uma estrutura, né? A gente tem que pensar muito bem, porque existe, não é só o senhor que está sendo impactado, existe a sua família, existe tudo, né? Isso, Então a gente exatamente. sabe Não que às adiantava vezes eu estar lá, não adiantava eu estar lá, cheio de problema para resolver aqui. Minha cabeça estando lá aliás, eu estando lá e minha cabeça estando aqui para resolver os problemas sim, do dia a dia. Então, eu não ia me sentir inteiro. E, com certeza absoluta, eu não ia fazer um bom trabalho, porque eu sou muito família. Sou muito, sou muito família com meus três filhos, que são as coisas que eu mais amo no mundo, né? A minha namorada, os meus pais, a minha família, minhas irmãs. Então, eu sou muito família. Então, se Deus quiser que posteriormente eu tenha essa oportunidade, eu vou estar tranquilo para posteriormente aceitar e viver uma nova experiência que eu acho que é interessante. legal, professor. Lhe agradeço aí a oportunidade, né, de estar batendo um papo. Para mim é uma realização assim pessoal, realmente. Hoje eu não tô na área do futsal, sou um praticante só da modalidade, na parte de lazer mesmo. Joguei a minha adolescência toda ali até meu primeiro ano de adulto e aí por motivos pessoais tive que vir embora do Rio Grande do Sul para cá, moro hoje, resido em Curitiba, no Paraná, mas sou Legal. um apaixonado pela modalidade, pelo gênero. Torço que cada vez mais a gente veja as meninas aí brilhando e o futsal por um todo, masculino também, que a gente possa buscar trazer de volta a hegemonia para casa, que as coisas se normalizem como sempre foram, né? Então, torço que dê tudo certo, a gente vai estar sempre acompanhando aí a seleção, o seu trabalho junto aí. Tenho, a gente tem um amigo em comum aí que é o Márcio, né? Que Sou boa. Meu amigão amigo dele, mesmo. estou sempre acompanhando e torcendo que o sucesso dele seja imenso e automaticamente torço também pelo seu sucesso e muito mais agora depois dessa oportunidade. Muito obrigado de coração mesmo. Que o senhor tenha aí um 2024 de muito sucesso, que a gente possa ver aí muitas vitórias aí da nossa seleção e muito brilho aí e muita taça levantada, né? Que é o que a gente Obrigado, gosta. Léo. Obrigado. Beijo no teu coração aí. Fica bem aí. Um abração. Bom, obrigado, Léo, mais uma vez aí por contribuir junto conosco. E a gente vai para o nosso momento final aqui.
Para a gente não deixar de citar, né, nesse bate-papo tão incrível, isso que a gente teve aqui contigo, né, nesse momento que eu sempre falo que conversa boa passa rápido, né, conversa, Hum. né, e a gente vai deixando bem leve, passa bem rápido, e bacana também. Como é que tá a tua expectativa para o Mundial de 2025? Como é que tá a tua expectativa de algo que vocês lutaram tanto para ser oficializado? Acredito que é uma honra também, porque tem participação sua também, né? Acredito que é um orgulho também, né, Wilson, de uma luta que vocês vêm né, há Muito muito tempo. tempo, há muito tempo, e a gente contou aqui só um terço dos perrengues que vocês passaram, de números que vocês, né, tiveram e ainda tem hoje, porque o futsal ainda proporciona alguns amadorismos fora de quadra, que infelizmente, né, que foge do nosso alcance. Mas para o Wilson Saboia, como é que está o pensamento, como é que está sendo essa preparação para 2025 aí, e como é que foi para você receber uma notícia como essa, uma notícia tão importante para o futsal feminino, uma conquista do futsal feminino, essa Copa do Mundo? Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Acho que toda a comunidade que torce pelo futsal feminino, não só no Brasil, mas no mundo todo, quando recebeu essa notícia da FIFA, do presidente da FIFA, a gente se sentiu muito valorizado, se sentiu muito feliz. E a intenção nossa é de fazer, logicamente, se eu estiver lá, se a nossa comissão estiver lá, e as nossas atletas, né, fazer um excelente trabalho. Todo local que a gente vai, toda apresentação, toda convocação, ela tem muitos sentimentos, né, envolvidos, sentimentos racionais, sentimentos emocionais, e isso é essencial. Eu acho que a vida da gente é criar vínculos, né, criar vínculos profissionais. Eu acho que em 2025, acho que pode ser um mundial maravilhoso. Eu acho que a gente pode fazer um excelente trabalho, principalmente porque temos atletas de excelente nível. Eu nunca canso de falar isso. A gente temos atletas de uma qualidade comensurável. Você pode, é porque eu trabalho com elas, você não imagina a capacidade que elas têm de resolver os problemas numa fração de segundo. Elas são capazes demais. Então, isso me deixa muito até emocionado, né? De trabalhar com essas meninas que têm uma resposta para tudo. Elas têm uma experiência, uma expertise, elas têm uma competência técnica, tática, física, cognitiva incomensurável. Eu acredito que em 2025 a nossa função da nossa comissão técnica é de poder fazer um excelente trabalho e deixar elas brilharem, porque o brilho são delas, não é nosso. Né? A função nossa ali é de abrir espaço para que elas possam desfilar o futsal, a qualidade do futsal que elas têm. Logicamente, sabendo que é difícil, temos excelentes seleções que vão querer enfrentar a gente no mesmo nível, sabemos disso, mas eu confio muito no nosso trabalho, confio na nossa torcida, nos familiares do futsal e principalmente nas atletas de altíssimo rendimento que a gente tem. A função nossa é de abraçar essas meninas, de dar apoio, de dar força e fazer com que elas joguem o futsal da melhor forma possível. Maravilha, Wilson. E para fechar, cara, esse papo tão incrível, a gente está vendo aí atrás de você, né? Muitas conquistas. E cada conquista como essa, né, Wilson, tem uma história. Cada conquista dessa tem um capítulo, né? Capítulo diverso que, se a gente relembrar aqui, seria várias e várias horas aqui de resenha e etc. Mas, cara, a pergunta que eu finalizo, e eu gosto sempre de perguntar para todos, né? Você é um cara que tem muito tempo na modalidade, você tem um cara que contribui muito, não só no futsal, mas na educação física. Isso é importantíssimo, né? Para a gente frisar aqui. Cara, olhando hoje tudo que tu passou desde aquele início ali, daquele jovem que estava iniciando na educação física, como a gente falou do teu pai, pensando que você pudesse fazer agronomia, e você também com a cabeça naquilo, né? Vou querer educação física, mas se não der certo, como você falou no É, momento, para agronomia. Cara, nesses todos os teus anos de carreira, de universidade, de ensino, de base, de profissional como seleção brasileira, que é uma realização pessoal também, em algum momento, quando você coloca a cabeça no travesseiro, cara, imaginou toda essa tua história que tu construiu, tu sente um cara realmente cada vez mais realizado, um cara assim que realmente é privilegiado, como a gente fala, por Deus, de ter vivido tudo isso que tu viveu. Como é que é o Wilson Saboia, né? Porque a gente já conheceu um Wilson Saboia que
não entra vaidade, né? Eu acho isso muito Não, não. interessante, né? E, inclusive, falando dessa questão aí, fazendo 2 em 1, algo que eu não poderia esquecer, a gente falou em off aqui de conquistas que você teve, né, em primeiro lugar, mas algo que também a gente tem que enaltecer aqui é o quanto você valoriza o segundo lugar, o terceiro lugar, e eu queria também que você comentasse junto com a gente sobre se você imaginava tudo isso que ia acontecer na sua vida e se em algum momento, né, tu falou assim, cara, a ficha caiu, olha o quanto de coisa, não digo um eu, mas o quanto de Eu coisa eu sei. deixei de minha. Como é que é a tua sensação? Nossa, Kaique, essa pergunta aí, ela... Ave Maria, precisaria... Eu escrevi outra tese de doutorado em relação a mas eu não imaginei, não. Eu não imaginei nunca chegar. Eu imaginei ser um profissional competente, com habilidades para poder socializar conteúdos do futsal, da educação física, um profissional ético, um profissional que respeita os princípios fisiológicos, sociológicos né, do ser humano de uma forma geral, que entende as fases das crianças, da criança de uma forma geral, para a gente poder lecionar tudo aquilo que a gente tem de componente curricular. Mas eu nunca pensei, sabe? Eu acho que Deus foi muito generoso comigo, né? De poder um cearense estar há 9 anos na seleção brasileira, com muitas vitórias, algumas derrotas, mas acho que a maior conquista foi aquilo que eu relatei para você anteriormente, no meio da nossa fala. Lógico que eu nunca pensei em chegar onde eu estou, né? 9 anos de seleção brasileira, 44 jogos à frente da seleção, ter vivido vários problemas bons e problemas, né, com dificuldade na seleção, e na universitária, e no escolar, mas eu sempre, quando eu saio de casa para desenvolver um trabalho, eu sempre vou com corpo e alma, eu me dou o máximo possível, eu tento ser a pessoa mais leve possível. Você pode ter a certeza absoluta que o ambiente que eu estou, eu tento tornar o ambiente um ambiente leve, nem que tenha cobrança, cobrança tem que ter, mas um ambiente leve, um ambiente alegre, um ambiente que as pessoas se confraternizam, um ambiente que as pessoas se relacionam, porque eu acredito não só no jogo, eu acredito muito mais coisa do que o jogo. Eu reflito em muito mais coisa do que propriamente só se encontrar para jogar. Então, eu quero que as pessoas me vejam assim como uma pessoa que está ali para ajudar, para colaborar, para contribuir, para opinar, para errar, mas principalmente uma pessoa do bem. Eu costumo dizer o seguinte: o futsal e o esporte no Brasil tem pessoas que querem o bem, tem pessoas que, infelizmente, só se contentam com o mal. Cada um segue sua história, sua trajetória. Eu sempre procuro estar ao lado das pessoas que eu acho que são pessoas do bem, porque eu quero produzir isso, eu quero desenvolver isso na sociedade, eu passo isso para os meus filhos, eu passo isso para as pessoas que eu convivo. Então, para isso para mim é essencial, é fundamental. Mas eu nunca pensei em chegar um cearense, cabeça chata, careca, porém bonito. Eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei, mas Deus foi bondoso comigo e se eu sair amanhã, se eu sair depois, eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa boa e uma pessoa do bem. Eu não olho, eu não estou muito ocupado hoje ou preocupado se eu vou ficar mais tempo, se eu não vou, isso aí não me preocupa em nada. Me preocupa eu estar naquele dia fazendo bem, produzindo conhecimentos com pessoas, essas pessoas acreditando no meu trabalho, isso para mim é o que importa. E tendo vínculos de amizades com pessoas que me fazem bem. Esse é o que é a história da minha vida. Eu, eu encerro aqui, né, Wilson? Eu quero te agradecer, cara, de verdade, por todo esse tempo que a gente ficou por aqui, né? E espero que tenha gostado, cara, do nosso bate-papo, espero que tenha sido Amém. proveitoso. E já anunciando, aproveitando aqui, a nossa próxima convidada é a Diana, essa atleta, né? Ah, Então vai ser aqui. Nossa gente boa demais. próxima resenha será com a Diana. Então, eu quero te agradecer. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigado por também ser um telespectador nosso, sempre que pode acompanhar ali. Assisto. E, de verdade, espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, contar uma parte dessa história tão linda que você construiu no início ali e cada vez mais tem construído na nossa modalidade. E o que a gente pede para a sua vida é saúde, paz, prosperidade. E a gente é torcedor não só da seleção feminina, mas também torce por você, porque você é um cara que
luta pela modalidade. Então, pessoas que lutam realmente pela modalidade, que arregaçam as mangas, a gente também tem que enaltecer aqui e contar a história. E a gente espera que possa ter contado um pouco, né, dessa tua trajetória aí, e que a gente possa ter um outro momento, quem sabe, né, com um títulos cada vez mais, né, nessa prateleira aí, com seleção cada vez mais. E de verdade, cara, obrigado por ter contado esse lado B da tua história. Valeu, meu amigo. Um abração bem grande aí, um beijo no coração de todos vocês aí. Agradeço não só o Wilson, né, como a gente falou aqui, mas agradecer você que nos acompanhou aqui no YouTube, no Spotify, nessa resenha número 80, a resenha 81, como a gente disse, vai ser com a Diana, onde tem uma história, né, cada vez mais belíssima na modalidade. A atleta também do Wilson Saboia, conhece muito bem a Diana, né, atleta da Bitondo ali, né, o celeiro de brasileiras também, onde está a Lucileia, né, e entre outras. Agradeço a todos vocês, obrigado. E esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para vocês o melhor do futsal nacional e mundial na tela do seu celular e na sua TV. A gente cada vez mais está se expandindo aí nas plataformas digitais. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe e tamo junto. Valeu. Valeu.